Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de Introdução à Teoria do Cuidado. Hoje nós vamos conversar sobre a ectoscopia, as medidas e os sinais vitais, tá certo? A ectoscopia, ou inspeção geral, é o estudo do indivíduo como um todo, cobrindo seu estado geral de saúde e as características físicas que são mais evidentes. Trata-se de uma introdução ao exame físico, que será realizado posteriormente. E essa ectoscopia deve fornecer uma impressão global do paciente, tá certo? São utilizados parâmetros objetivos que se aplicam a um paciente como um todo, não apenas a um dos sistemas corporais. Então, as perguntas que me levam a fazer essa ectoscopia. Qual é a minha impressão imediata quando vejo o paciente? O paciente, ele fica prontamente em pé e dirige-se a mim com facilidade? Esse paciente, ele tem uma aparência de doente? Ele transparece que está sentindo alguma coisa? O paciente, ele faz contato visual comigo? A palma das mãos desse paciente estão secas, úmidas ou pegajosas? Então, tudo vai me remeter a uma ideia de primeira impressão, tá certo? A impressão que eu faço, digamos assim, o exame que eu faço visualmente. Considere essas 4 áreas no momento da sua inspeção: a aparência física do seu paciente, a estrutura corporal do seu paciente, a mobilidade e o comportamento dele, tá certo? Na inspeção geral, o que é que nós vamos buscar, digamos assim? Quanto à aparência física, a idade desse meu paciente, o paciente aparenta ter a idade que realmente declara ou ele tem algum envelhecimento precoce? Quanto ao sexo biológico dele, o desenvolvimento sexual do seu paciente é apropriado para o gênero e para a idade? Ou então ele não está desenvolvendo como deveria? Quanto ao nível de consciência, a pessoa está alerta, está orientada, responde às perguntas e a reação que ela tem é apropriada para o momento? Na pele do seu paciente, a tonalidade de pele é uniforme, essa pele está íntegra ou apresenta alguma lesão? Quanto às características faciais desse paciente, as características faciais permanecem simétricas com as movimentações ou há digamos assim, uma paralisia em um hemisfério? Há sinais de sofrimento agudo na face desse paciente? Quanto à estrutura corporal desse paciente, a sua estatura, a altura situa-se na faixa normal para a idade dele de desenvolvimento? Na nutrição desse paciente, a pessoa aparece estar na faixa normal para a idade, o seu biotipo? A distribuição dessa gordura corporal é uniforme ou está concentrada mais na região abdominal? Quanto à simetria, as partes do corpo apresentam igualdade dos dois lados e são relativamente proporcionais uma à outra, ou há um desenvolvimento digamos assim, tardio em um lado do corpo, em um hemisfério? Quanto à postura desse paciente, a pessoa consegue ficar em pé confortavelmente na postura ereta? A posição, a pessoa fica confortavelmente sentada na cadeira, no leito, na mesa, com os braços relaxados, ou sente algum desconforto em uma posição específica, digamos assim. Quanto à mobilidade desse paciente, a marcha dele está normal? A marcha é o andar, tá certo? A base tem a mesma amplitude que a largura dos ombros? O posicionamento dos pés, ele é preciso? A marcha é suave, é regular? Ou esse paciente apresenta alguma dificuldade? Quanto à amplitude de movimento dessa marcha, observe a mobilidade completa de cada articulação. E se o movimento é preciso e coordenado? Ou o paciente ele não consegue se mover de forma uniforme, certo? Andar em linha reta, digamos assim. Quanto ao comportamento, qual a expressão facial desse paciente? A pessoa sustenta o contato visual ou aparece aéreo, não direciona o olhar a mim enquanto eu falo? As expressões que ele faz, que esse paciente faz, condiz com o relato da dor? Exemplo, faces de dor. Então, se ele me relatou uma dor muito forte,
na expressão facial dele, ele consegue me transparecer que está realmente sentindo uma dor muito forte. Quanto ao humor e ao afeto, o paciente está à vontade, ele coopera com o examinador de forma agradável. Na fala dele, como que está essa articulação de frases, de palavras, está de forma clara, inteligível, que eu consigo entender o que o paciente está falando. O diálogo ele é fluente, ele é uniforme, a pessoa consegue transmitir com clareza as ideias, a pessoa consegue se comunicar com facilidade. O vestuário e a higiene desse paciente é muito importante, gente. Parece bobagem, mas é muito importante. Por exemplo, a roupa condiz com o clima? Se você mora em uma cidade com um clima muito quente e esse paciente está vestido com roupas todo agasalhado, isso significa que algo está errado, certo? Porque não espera-se que ele esteja com frio. Essa roupa, ela tá limpa? Quanto à higiene pessoal, está de forma adequada? Porque isso aí vai remeter à ideia do autocuidado desse paciente, certo? Vamos entrar agora especificamente nos sinais vitais do paciente. O primeiro dele é a temperatura. O metabolismo celular ele exige uma temperatura interna ou corporal central estável, em média de 37,2 graus Celsius. O corpo ele mantém uma temperatura constante por meio de um termostato, ou mecanismo de feedback, que é regulado pelo nosso hipotálamo, certo? As diversas formas de aferir a temperatura refletem a temperatura central do nosso corpo. Como exemplo, a temperatura oral normal na pessoa que está em repouso é de 37 graus. A temperatura retal é 0,4 ou 0,5 graus Celsius maior do que a oral, certo? Algumas coisas podem alterar essa temperatura, como, por exemplo, a mulher durante o ciclo menstrual. A secreção de progesterona gera um aumento nessa temperatura, que vai se manter até o período, até a menstruação, até o período menstrual, certo? A prática de exercícios físicos também é outro fator que altera a temperatura corporal, ok? A temperatura oral ela é muito precisa e cômoda. A região sublingual tem um rico suprimento de sangue das nossas carótidas, que rapidamente responde a qualquer alteração na temperatura central interna. Então, é uma medida de aferição bem confiável. Caso você vá fazer a aferição da temperatura via oral, você precisa levar a temperatura do seu termômetro de mercúrio de vidro para 35,5 graus Celsius, certo? Então, se ela estiver acima disso, você baixa até 35,5, coloque-o na base da língua, certo? Lateralmente, em um dos bolsões sublinguais posteriores e não na frente da língua. Então, você vai colocar embaixo da sua língua, mais localizado na lateral, tá certo? Nos bolsões sublinguais que temos. Oriente ao seu paciente a manter os lábios fechados e mantenha o termômetro no local de 3 a 4 minutos se essa pessoa estiver em um estado febril, ou até 8 minutos, de 3 a 4 minutos se a pessoa estiver afebril, ou seja, sem febre, e até 8 minutos caso ela esteja febril, tá bom? Então, passou de 37 graus, essa pessoa está febril. Então, você deve manter o termômetro abaixo da língua, na região sublingual, até 8 minutos. Se é somente para aferição, para ver como é que está essa pessoa, aparentemente não está com febre, você deixa de 3 a 4 minutos, tá bom? Aguarde 15 minutos para fazer essa aferição, se essa pessoa tiver acabado de tomar líquido, sejam ele quente ou frios, tá bom? E se a pessoa tiver fumado, porque são dois fatores que alteram a temperatura corporal central. O termômetro eletrônico, bem utilizado atualmente por conta do cenário de pandemia que vivemos, ele tem a vantagem de proporcionar leituras mais rápidas e mais precisas, bem como a segurança e o fato de ser mais resistente quando comparado ao de mercúrio, tá bom? A temperatura axilar ela também é bem segura e precisa nos lactantes e nas crianças pequenas, quando o ambiente está razoavelmente sob controle. Someça a temperatura retal quando as demais vias forem impraticáveis, como no caso de pessoas que estão em coma ou confusas. O termômetro de membrana timpânica, mais conhecido como TMT, aquele do ouvidinho, certo? Ele é o mais recente desenvolvimento na monitoração da temperatura. Ele vai captar as emissões infravermelhas
da membrana timpânica. E esta tem a mesma irrigação vascular que perfunde o hipotálamo e fornece uma medida precisa da temperatura central do nosso corpo. A chance de contaminação também desse TMT é mínima, a contaminação cruzada, que é de um paciente para outro paciente. A chance é mínima, tá certo? É um termômetro bem conceituado. Palpação de pulso radial e pulso braquial. A cada batimento cardíaco, o coração bombeia uma quantidade de sangue, o que nós chamamos de volume de ejeção, para a aorta. Esse volume é cerca de 70 ml no adulto. E a força distende as paredes arteriais e gera uma onda de pressão, que nós percebemos na periferia como pulso radial, tá certo? A palpação do pulso periférico fornece o ritmo e a velocidade dos nossos batimentos cardíacos, além de dados locais sobre a condição das artérias. Então, como que se faz essa palpação? Utilizando a polpa dos 3 primeiros dedos, palpe o pulso radial, na face flexora do nosso punho. Tá aqui a demonstração, certo? Lateralmente ao ossinho do nosso braço, o rádio. Comprima até perceber a pulsação mais forte. Se esse ritmo ele for regular, se você não perceber nenhuma alteração, você pode contar o número de batimentos em 30 segundos e multiplicar o resultado por 2, certo? Então, se esse paciente possui um ritmo regular, você pode contar a quantidade de pulsos durante 30 segundos. Esse resultado que você conseguiu, você vai multiplicar por 2, tá bom? Que é para dar a quantidade de pulsos no minuto que possui 60 segundos. Deu para entender? Agora, se esse ritmo tiver irregular, você vai ter que contar durante 60 segundos mesmo, tá certo? Que é o minuto completo. Vou repetir a informação. Se você está palpando o pulso do paciente e ele possui um ritmo regular, tum, 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 tum. Se é regular, você pode contar durante 30 segundos e multiplicar o resultado que você adquiriu nessa contagem por 2, que vai resultar no número de pulsações por minuto, que é 60 segundos, tá certo? Agora, se esse paciente possui um ritmo irregular, você conta por um minuto completo, tá ok? Avalie o pulso do seu paciente quanto à velocidade, o ritmo, a força e a elasticidade. Como assim quanto à velocidade? Por exemplo, em um adulto que está em repouso, a faixa normal de frequência dos batimentos cardíacos varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Essa frequência geralmente varia também com a idade, tá bom? Sendo mais rápido na lactância e na infância, e mais moderado no adulto e no idoso. No adulto, uma frequência inferior a 60 batimentos por minuto é denominado como bradicardia. Então, presta atenção no prefixo da palavra. Bradi, que vai significar abaixo, e cardia, coração, tá ok? Isso ocorre geralmente nos atletas que são bem condicionados, cuja sua musculatura cardíaca tem um desenvolvimento paralelo à musculatura esquelética. Aqui é só um exemplo de bradicardia comum nos atletas bem condicionados. Por quê? Eles têm um condicionamento esquelético, músculo esquelético bem desenvolvido, né? Músculos bem desenvolvidos. Então, automaticamente, também o músculo cardíaco será bem desenvolvido, tá ok? Então, acontece nesse grupo de pessoas, terem uma bradicardia comum, tá ok? Mas, em geral, está abaixo de 60 batimentos por minuto, então nós denominamos como bradicardia, certo? A frequência cardíaca mais rápida, aquela que está acima de 100 batimentos por minuto, nós chamamos de taquicardia. Então, mais um prefixo que vai diferenciar. Taquicardia. Taque significa elevado, cardia, coração, tá certo? Então, ocorre normalmente em episódios de ansiedade ou então na prática de exercícios físicos intensos para atender às exigências corporais de um metabolismo aumentado, certo? Deixei aqui uma tabelinha para que vocês possam ver os parâmetros desses batimentos cardíacos, tá bom? Quando é
bradicardia quando é taquicardia, certo? Quanto ao ritmo, o ritmo do pulso, ele geralmente tem uma cadência. Entretanto, uma irregularidade comumente encontrada em crianças e adultos jovens é a arritmia sinusal. Aqui também é só mais um exemplo, tá bom? Nesse caso, a frequência cardíaca vai variar segundo o ciclo respiratório, ficando mais acelerado no pico da inspiração e voltando ao estado normal na expiração, certo? Quanto à força desse pulso, a força do pulso demonstra a força do volume de ejeção do nosso ciclo cardíaco. Um pulso filiforme, ou seja, fino e fraco, me arremete à ideia de uma redução do volume de ejeção, como ocorre, por exemplo, em um paciente com choque hemorrágico. Quanto à elasticidade, quando uma artéria tem uma elasticidade normal, a sensação é de uma estrutura reta, flexível e depressível, certo? Então, você consegue sentir essa estrutura da veia do vaso do paciente reto, flexível, que você consiga palpar, tá ok? Outro parâmetro, agora incursões respiratórias. Normalmente, a respiração de uma pessoa que está relaxada é regular, automática e silenciosa. Uma vez que a maioria das pessoas não tem a consciência da sua respiração, não a mencione até estar contando as incursões respiratórias, pois o fato da pessoa começar a prestar atenção, a própria respiração, o próprio ritmo respiratório pode alterar, tá bom? O que é que eu estou dizendo aqui? Por exemplo, você está respirando agora, não porque quer. É um processo automático do seu corpo, tá ok? Você está respirando automaticamente. Está mantendo um padrão respiratório. Mas se eu falo, meu anjo, eu vou agora contar suas respirações por minuto. Automaticamente você pode modificar esse padrão respiratório. Você não vai ficar sem respirar, apesar de que conscientemente você também pode fazer momento de apneia. Mas você pode modificar esse padrão respiratório que vai alterar nos meus dados. Então, nunca diga ao seu paciente que você vai contar as incursões respiratórias. O que é que você deve fazer? O melhor é manter a sua posição de contagem de pulso radial. Você está aqui palpando o pulso do paciente, né? Como vimos no slide anterior, contando o pulso dele. Então, você vai manter a mesma postura, você vai continuar segurando o pulso, palpando o pulso desse paciente, como se você estivesse contando ele. Mas você vai modificar o seu olhar agora para a região abdominal e torácica do paciente, tá bom? Então, você vai continuar como se estivesse contando o pulso radial, mas agora vai prestar atenção nas incursões respiratórias. Tá ok? Para que ele não note que você está fazendo isso. Então, conte durante 30 segundos e multiplique por 2. Ou, mesma coisa do slide passado. Ou, conte por 1 minuto inteiro se você vê que esse padrão respiratório está alterado. Nunca conte no intervalo de 15 minutos para multiplicar por 4, tá bom? Porque o resultado ele pode variar e você pode ter uma alteração bem significativa. Então, da mesma forma do pulso, você vai contar as incursões respiratórias durante 30 segundos e multiplicar por 2, se esse paciente tiver um padrão respiratório normal. Se tiver alterado, você conta por 1 minuto completo, tá ok? Pressão arterial, carinhosamente chamada de PA, vai corresponder à força do sangue que está sendo empurrado contra as paredes laterais dos nossos vasos sanguíneos. A pressão sistólica é a pressão máxima percebida na artéria durante a contração do ventrículo esquerdo. Então, sístole está ligada à contração, tá certo? Chamamos esse evento de sístole. A pressão diastólica corresponde a um rechaço elástico de repouso, em que o sangue exerce constantemente entre cada contração. Esse evento é denominado como diástole. Então, se o período sistólico está relacionado à contração, o diastólico está relacionado ao relaxamento, certo? Existe a pressão arterial média, que leva a siglinha de PAN. É a pressão, que é a força do sangue no sentido dos tecidos, constituído por uma média de todo o ciclo cardíaco. Trata-se simplesmente de uma média aritmética entre a pressão sistólica e a diastólica, certo, galerinha?
O nível de pressão arterial é determinado por 5 fatores. Primeiro, o débito cardíaco, que é quando o coração bombeia mais sangue para os vasos sanguíneos e a pressão nesse sítio, nesse local, vai aumentar. Resistência vascular periférica funciona de forma oposta ao fluxo sanguíneo, através das artérias, que é quando os vasos sofrem constricção, a pressão necessária para impulsionar esse conteúdo, obviamente, vai se tornar maior, certo? O volume do sangue circulante vai ser correspondente ao grau de compactação do sangue nas nossas artérias. O aumento do conteúdo nesse sítio, nesse continente, né, nesse vaso, vai aumentar essa pressão arterial. Viscosidade é digamos que a espessura do sangue, que vai ser determinada pelos seus elementos figurados, como as células sanguíneas, tá bom? Quando o conteúdo dele é mais espesso, a pressão também vai aumentar. Se o sangue, digamos que está mais grosso, né, falando de uma forma bem grossa, a pressão para movimentar esse sangue também precisa ser maior. Elasticidade na parede dos nossos vasos. Quando a parede dos vasos do continente estão mais rígidas, mais duras, mais resistentes, também é necessário uma pressão arterial maior para conseguir movimentar esse conteúdo sanguíneo, concordam? Vamos lá. A pressão arterial ela é aferida com o auxílio de um estetoscópio e de um esfigmo, certo? A pressão no braço. Por que especifiquei aqui pressão no braço? A pressão arterial pode ser medida também em outro membro, como os membros inferiores, tá ok? Então, uma pessoa tranquila e relaxada gera leituras válidas de pressão arterial. Muitas pessoas ficam ansiosas no início do exame. Então, se acontecer isso, deixe passar pelo menos 5 minutos antes de você fazer a leitura dessa PA. Ocasionalmente, pode ocorrer uma diferença de 5 a 10 milímetros de mercúrio entre os dois braços, tá bom? Você faz a aferição da pressão arterial no braço direito, deu um valor. Você fez no braço esquerdo, deu outro valor. Se esse valor tiver uma diferença entre 5 e 10 milímetros de mercúrio, tá tudo ok, tá tudo normal. Pode acontecer, certo? Para que nós consigamos fazer uma leitura fidedigna de pressão arterial, o paciente, ele pode estar sentado, pode estar deitado, desde que esteja com o braço desnudado, apoiado no nível do nosso coração, certo? Na altura do peito. Posicione o manômetro de mercúrio de forma que ele fique vertical e ao nível dos seus olhos. O manômetro é o reloginho, certo? Vamos à teoria completa de como fazer a aferição dessa PA. Você vai iniciar palpando a artéria braquial, localizada logo acima da fossa antecubital. A fossa antecubital é essa dobra do braço, que liga o braço ao antebraço, certo? Então, com o manguito totalmente desinflado, coloque-o centrado no braço, a cerca de 2,5 centímetros da artéria braquial. Com ele, envolva uniformemente o braço inteiro. Feche esse manguito, né? Cole com velcro. Agora você vai palpar a artéria braquial ou a radial e insuflar o manguito até que você deixe de perceber essas pulsações, tá bom? Então, se eu tô palpando a artéria radial, que é lá no meu pulso, tô sentindo? Tô. Vou inflar o manguito até eu parar de sentir. Parei de sentir essa pulsação, eu paro aí, Yasmin, de inflar o manguito ou eu vou continuar? Eu continuo inflando o manguito até que ultrapasse 20 ou 30 milímetros de mercúrio, tá bom? Após eu ter parado de sentir esse pulso. Dessa forma, evita-se que passe desapercebido a lacuna auscultatória, que é o período que você vai ouvir os ruídos de Korotkoff, tá bom? Desinsufle o manguito rápido e completamente e em seguida aguarde 15 a 30 segundos antes de tornar a insuflá-lo. Por que eu vou fazer isso? Porque esse procedimento que eu fiz até aqui me serviu para que eu movimente o sangue que estava represado nas veias, tá certo? Então, observe os pontos em que é possível auscultar o surgimento inicial, o abafamento e o desaparecimento dos sons, lá com o estetoscópio, certo? Eu vou observar quando eu conseguir auscultar primeiro, quando o som começou a ficar abafado e quando ele desapareceu de vez.
Por que eu tenho que fazer isso? Essas são as fases 1, 4 e 5 dos ruídos de Korotkin-Koff. Quem assistiu a aula online, eu falei a vocês que a ausculta, seja ela qual for, a ausculta cardíaca, pulmonar, ela tem que ser treinada. A gente tem que aprender a treinar nossos ouvidos. Eu estou mostrando a teoria de como funciona a aferição dessa pressão arterial. Mas eu preciso que vocês busquem ouvir e busquem estudar mais. Então, assistam outras videoaulas e pesquisem mais sobre o assunto, tá bom? E quem tiver a oportunidade de auscultar, treine a ausculta, certo? Prosseguindo. A quinta fase de Korotkin-Koff é atualmente usada para definir a pressão diastólica. Entretanto, quando existir uma variação superior a 10 ou 12 milímetros de mercúrio, entre as fases 4 e 5, você deve registrar essas duas fases, juntamente com a primeira que você ouviu, certo? Com a sistólica. Um exemplo que eu deixei, por exemplo, se eu tenho uma pressão normal em que eu escutei, a primeira, o primeiro som, não é? O abafamento e o desaparecimento. Eu vou registrar o primeiro e o último, certo? Então, se eu ouço uma diferença de 10 ou então 12 milímetros de mercúrio entre essas fases 4 e 5, que é a penúltima e a última, eu vou registrar as três, a sistólica, a penúltima e a última, que é a diastólica, tá ok? Também deixei aqui uma tabelinha, certo? Com a caracterização desses valores de pressão arterial para que vocês possam estudar mais sobre ela. Mas esta foi nossa aula de hoje sobre a aferição de sinais vitais. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo, meus amores, e até a próxima.